Bora galera, bem-vindo ao canal. Infelizmente não temos notícia tão boa, né, em relação ao Pedro Gabigol. Acabou de constatar aqui, o Flamengo acabou de emitir a nota, fizeram os exames e a notícia não é muito boa. O Gabi foi um pouquinho mais grave, tá bom? Mas ambos estão fora do próximo jogo da volta da Bolívia. Vou contar tudo pra vocês, tá certo? Também temos informações de preparação para o Botafogo. Na minha opinião, né, como eu sempre falo aqui, eu pouparia para esse jogo, já depois de tanto esses problemas de salto, tudo mais, lesão, desgaste e tudo mais. Na minha opinião, a Libertadores é mais importante. A gente pode recuperar o brasileiro lá na frente. Tem muita rodada ainda pra frente, né? A gente sabe como o brasileiro oscila muito. E, na minha opinião, a prioridade seria a Libertadores, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais é Redação Ninho. Vamos ver aqui, né, o que os jogadores falaram sobre esse, depois do jogo, diante do Bolívia, né, da grande vitória diante do Bolívia. Embora o Flamengo não tenha jogado bem, foi mais na questão do abafo, no coração, né, na emoção, mas o importante foi a vitória. Precisaria de mais um ou dois gols ali, ficou fazendo falta. Mas o importante é que construiu, assim, não é uma vantagem muito boa para a altitude, a gente sabe como é que o Bolívia joga lá, mas já dá bom tamanho para o Flamengo segurar o Bolívia lá, né, a gente sabe todas as dificuldades que é jogar na 3.600 metros de altitude, rarefeito, falta de oxigênio, bola muito rápida e tudo mais, mas o Flamengo tem capacidade para poder segurar o Bolívar lá na altitude, tá bom? Feito uma grande temporada desde o ano passado, acho que a tua participação na seleção brasileira naquela convocação abriu os olhos do mercado para o teu futebol, além aqui da América do Sul. Você já teve duas propostas aí, pelo menos do que a gente tem informação, Inglaterra e França. Como é que você vê o teu futuro nesse momento? Você tem desejo de jogar na Europa? Você espera por uma proposta melhor? O torcedor do Flamengo vai ter Fabrício Bruno até o fim desse ano, pelo menos, aqui? É difícil de falar, acho que eu trabalho muito no dia a dia, apesar de não ser unanimidade para alguns, mas eu sempre procuro entregar o melhor para esse clube, um clube que eu tenho um carinho, respeito e amor muito grande. Saio de casa todo dia com bastante prazer de vir aqui entregar o resultado. Contra sonho ninguém se discute, cada um tem o sonho, tem seu sonho, e eu não sou diferente, sou um moleque sonhador que vim de uma família muito simples e procuro sempre fazer o melhor, proporcionar o melhor para eles. Eu tive sim do Escha, eu tenho sim do Rennes, não posso negar uma coisa que já se tornou pública e todo mundo sabe, mas eu sigo trabalhando, sigo se dedicando até o último dia que for aqui, que se for uma coisa que seja boa para mim, para o Flamengo, que aconteça. Então eu tenho minha cabeça tranquila, apesar de todos esses rumores que se trata de um sonho. Eu procuro manter o foco e fazer grandes jogos, como sempre fiz com essa camisa. Fabrício, até por conta das lesões, como você mesmo citou, ainda tem esse clássico com o Botafogo no final de semana que no final do jogo, creo que a chance de fazer algum outro gol chegou, mas não supimos aproveitar. Mas vamos ir lá com tudo também para ganhar e lograr a classificação. Manel, um pouco preocupa o Flamengo, né? Porque o Wesley pode estar saindo, você vai ficar aí na lateral sozinho. O Vina machucado, então os laterais do Flamengo aí estão titulares aí contra jogos muito difíceis, Botafogo, Bolívar, então jogos muito complicados. Queria saber de você, como é que vocês conseguem cadenciar isso aí para poder jogar todos esses jogos? De momento contar com a gente que está hoje. Não só os laterais, agora tem muita gente que machuca cada jogo, aí temos que ver o que vamos fazer. Mas o importante é contar com a gente que está disponível, enfocar esses partidos que vêm em uma sequência muito grande e vamos para cima. Varela, qual a estratégia para não levar o gol lá? É tão difícil pela altitude. O gol lá é manter focado bem defensivamente, aprender dos erros que fizemos lá quando fomos lá, que também convertimos gol lá. Então a ideia é ir jogar de igual a igual, mas ser inteligente também. Precisava construir uma vantagem aqui para tentar jogar numa altitude com um pouco mais de tranquilidade, se é que dá para usar essa palavra. Você acha que o resultado hoje é um resultado pelo menos minimamente confortável? Como é que você avalia essa atuação? Então, como eu falei antes, desde o começo do jogo a gente entrou muito forte, querendo abrir o placar o mais rápido possível. Tivemos chance, o goleiro também foi bem. É importante a vitória. A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, mas como eu falei antes, importante o fator casa, né? Como eu falei no vestiário também, a gente tinha que usar isso a favor. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. Claro que a gente queria fazer mais gols, mas
valorizar a nossa vitória, mas antes do jogo de quinta-feira lá contra eles, a gente tem um jogo muito difícil pelo brasileiro contra o líder do campeonato. Como é que fim da partida, a gente ficou com a sensação que você tinha puxado a perna ali. Eu não sei se é essa pancada aí no joelho ou se tinha alguma coisa a mais. Você tem sido um dos jogadores mais importantes nesse momento, mas a sequência cobra conta para todo mundo. Não, é verdade, eu tomei uma pancada aqui no joelho, onde estava me incomodando um pouco ali. Aí no final ali eu fui esticar a perna para tentar fazer a jogada, senti um pouco de cãibra ali. Mas como eu falei, descansar hoje é quinta, domingo já tem jogo, então descansar 2 dias e domingo já tem que estar preparado para a guerra de novo. Mas está se sentindo bem? Porque você sabe que tem alguns jogadores, né, que estão fora. Como é que você está se sentindo? Você acha que vai estar pronto para jogar já no domingo e também para o Tite contar com você na altitude? Então, eu falei, ali é complicado, né, a sequência de jogos. Agora a gente jogou hoje, quinta-feira, a gente está saindo daqui, vamos chegar em casa 1, 2 horas da manhã. Domingo já tem jogo de novo. Essa sequência de jogos é complicada, a gente acaba perdendo companheiros, muito importante. Mas é isso, fazer o quê? A gente tem que jogar, temos que trabalhar. Temos 2 dias aí para descansar e domingo tem jogo, quinta tem de novo, seguimos. Como é que descansa nesse período? O que vocês fazem? Tem que chegar no clube, fazer tudo que é passado pra gente, recuperação total, a gente faz gelo, a gente faz tudo que a comissão determina pra gente. E muitas das vezes não tem como ir muito no campo, então a gente trabalha vendo vídeo, o treinamento às vezes também não é só no campo, vídeo também. E essa é a nossa rotina. Valeu, rapaziada. Valeu. Só sobre o Botafogo também está na Libertadores, jogos difíceis, então possivelmente possa poupar jogadores. Mas a gente está a nossa situação um pouco mais complicada por causa da altitude. O Flamengo ganhou 2-0, a gente sabe que os jogos lá são muito difíceis. Você como capitão, o que você vai dizer para jogadores para fazer esse jogo lá na altitude, tendo em vista que os torcedores do Bolívar estão acreditando por ter perdido só por 2-0? Primeiro, como eu falei antes, a gente jogou hoje, fizemos um bom jogo, poderia ter feito mais gols, mas valorizar o goleiro do adversário também, que foi bem, valorizar a nossa vitória também. E agora é pensar primeiro no Botafogo, que a gente tem um jogo domingo, um jogo muito importante pra gente. E aí depois do jogo do Botafogo a gente passa a voltar o pensamento pro Bolívar. Gerson, queria que você falasse um pouco sobre as diferenças que você encontrou desde o jogo contra o Bolívar aqui na fase de grupos, né, que a gente acabou ganhando por 4-0. No jogo de hoje, a gente sabe que tem um diferencial por ser agora no mata-mata, na fase de grupos. Quais as principais diferenças, tanto pelo lado do Flamengo quanto pelo lado do Bolívar nesses 2 jogos? Eu ia falar do seu momento também, que agora você está voando, né? Meio time junto com o Pedro. Mata-mata, jogo difícil. É um outro tipo de jogo. Valorizar o Bolívar também por ter classificado em primeiro. É um jogo diferente, a tensão é diferente. Mas como eu falei, usamos hoje o fator casa, que é muito importante pra gente. Tentamos o jogo todo ali fazer o máximo de gol possível, o adversário ali, muita gente atrás também, é difícil furar o bloqueio, o goleiro também foi bem, mas é valorizar a nossa vitória. Valeu, Coringa, obrigado. É isso aí, galera, como vocês acompanharam, né, a fala do Gerson, a gente percebe ele claramente bem cansado, né, durante a partida, desgaste também, a quantidade de jogos um em cima do outro. A gente sabe, né, pessoas até comentaram isso ontem, que o time do Jorge Jesus jogar domingo e quarta não tinha coisa, mas você viu que diante do Liverpool, que foi a partida mais importante que a gente tinha, o time cansou, fez um primeiro tempo espetacular diante do Liverpool, o Bruno Henrique destruiu, né? Foi um dos melhores jogadores naquela partida lá, poderia até ter feito o gol se não fosse o goleiro do Liverpool, que salvou alguns milagres ali. Jogou de igual para igual com o Liverpool, foi um jogo daqueles, mas quando chegou no começo do segundo tempo, o time já sentiu, a gente viu isso, o próprio Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que sentiram, né, durante a partida, não aguentaram a quantidade de jogos em cima do outro, isso acabou refletindo no placar final. Aquele gol lá acho que é o Lincoln, né, que perdeu aquela partida, aquele gol lá bem desfeito diante do Liverpool, poderia ter feito toda a diferença. Mas independente disso, a gente viu que o time sentiu, essa quantidade de jogos, o acúmulo de jogos acabou fazendo toda a diferença no final, tá bom? Eu creio que se o Flamengo tivesse 100% naquele jogo ali, o resultado teria sido bem outro. Ou a gente ia ganhar no pênalti ou no jogo normal, porque estava jogando igual para igual pro Liverpool, tá certo?
E por isso, né, na minha opinião, o Flamengo deveria, com certeza, poupar domingo. A gente sabe que é um clássico, a gente não gosta de perder clássico, né, ainda mais contra um rival direto que é o Botafogo, ainda mais brigando pela liderança, mas a gente tem tudo para recuperar lá na frente. Então, acho que tem que pensar primeiro agora na Libertadores, especialmente também nos jogadores, né, como o próprio... Se for o Rossi ontem na coletiva, durante a coletiva junto com o Tito falou, né, a gente não é máquina, a gente é ser humanos, também tem que compreender esse lado também. Eu sei que o Flamengo tem um vasto elenco, um elenco muito qualificado, mas está perdendo todos os jogadores estourados. E para piorar, né, aqui a notícia aqui, acabou de sair, Gabigol e Pedro sofreram estiramento na coxa, tá bom? A gente tem aquela coisa toda, mas foram um estiramento na coxa. Entretanto, o camisa 9, o Pedro, sofreu um estiramento na coxa esquerda e será abaixo pelo menos 2 semanas aí fora. Ou seja, não vai enfrentar o Botafogo, nem vai enfrentar o Bolívia pro jogo da volta lá na altitude, né? 3.600 metros de altitude. Né? E já o Gabigol foi um pouquinho mais sério. O Gabigol vai ficar pelo menos um mês fora. Ou seja, 2 atacantes aí que a gente tem tá fora para esse par, né? O Pedro e o Gabigol são os artilheiros do Flamengo. Embora o Gabigol não esteja vivendo um bom momento, mas é o Gabigol. Independente disso, né? Tem que ter um pouco de respeito. Porque os únicos atacantes que a gente tem hoje, os melhores do Brasil, não é à toa que o Gabigol foi o rei da América e o Pedro também rei da América, né? Os maiores artilheiros aí do Flamengo. E perdemos esses 2 principais jogadores agora pro jogo da Bolívia. A gente tem um Bruno Henrique, também tá um pouco oscilando, né? Não vive um bom momento, mas vamos torcer para que ele recupere o mais rápido possível. Não pôde jogar agora quinta-feira por causa da suspensão. Eu não sei se o Tito vai colocar ele dentro do Botafogo, eu não colocaria, eu pouparia ele. Ainda mais para o jogo da altitude, ele é um jogador muito rápido, vai fazer toda a diferença. Eu colocarei o Carlinhos para jogar esse jogo dentro do Botafogo. Tem o Carlinhos, tem outros jogadores aí também, pode pegar o pessoal da base. Mas eu pouparia com certeza dentro do Botafogo, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Lembrando que hoje tá tendo, não sei se já aconteceu, era marcado agora 2 horas, eu até vou olhar aqui, mas não saiu nenhuma notícia ainda, mas estava confirmado para hoje às 2 horas da tarde a posse do terreno lá no gasômetro, né? O próprio presidente Rodolfo Landim teve a ideia também de levar um bandeirão do Flamengo para marcar o território, né? Identificar o Flamengo lá, tomar de vez a posse. Assim que eu tiver informação sobre essa questão, eu trago aqui para vocês, tá certo? Mas estava marcado para hoje às 2 horas, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa. Até o momento não saiu nenhuma notícia em relação a isso. Eu já verifiquei aqui todos os veículos de imprensa, não tem nada ainda. Mas estava confirmado para agora à tarde, lá no gasômetro, o Flamengo tomar posse do terreno do gasômetro. A gente sabe que a Caixa se meteu de novo, querendo mais dinheiro e tudo mais, mas o terreno é bem dizer do Flamengo, né? Mas coloquei nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar mais no meu trabalho, tá certo? Créditos e direitos autorais, redação nenhuma. O link vai estar na descrição. Valeu.